Mais uma vez, estamos aqui para alcançar esse público aí do 8º e do 9º ano, resolver ou minimizar os problemas com o ensino à distância e utilizar a rede Facebook para estarmos minimizando esses problemas. Então, assim, o público-alvo dessa videoaula será esse público, 8º, 9º ano e talvez algumas pessoas do ensino médio. No tema de hoje, como está aí na descrição do vídeo, nós vamos estar tratando de globalização e pandemia. Antes de entrar no tema em si, é necessário que façamos uma viagem histórica. É importante. Só um momento. Pois bem, fazendo uma pesquisa aí, ela está fácil na web, eu peguei aqui uma das principais pandemias da história. Uma foi a peste bubônica, que fez uma viagem lá por toda a Eurásia, aquele continente Ásia, Europa, matou muita gente. Em seguida, nós temos também como grande pandemia a peste negra. Essa peste negra que matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. A varíola, que até o rei do Egito, Ramsés II, e uma das rainhas da Inglaterra, outros reis lá tiveram essa varíola, que aqui no nosso linguajar mais sertanejo é conhecida como bexiga. A cólera, que trata-se de uma descontinência intestinal. Uma descontinência intestinal onde a pessoa pode morrer por desidratação, por contaminação de alimentos. A gripe espanhola, que começou na América, mas foi disseminada pela Espanha no tempo aí da Segunda Guerra Mundial. A gripe suína, que surgiu nas pocilgas mexicanas, lá entre os jovens, que é o H1N1. E agora nós estamos vivendo com essa pandemia que assusta o mundo mais uma vez. Isso vai mudar os rumos da sociedade, que é o coronavírus, em especial o Covid-19. A nossa conversa é da dificuldade de controlar essa globalização. Globalização, nos nossos entendimentos, é essa troca de culturas, de mercadorias e de raças disseminada em vários lugares do mundo. E junto com essa transição, com esse ir e vir das pessoas,
essas culturas são disseminadas, essas plantas são disseminadas e outras coisas mais são disseminadas, e junto com elas também vêm as pandemias. O grande problema dessa pandemia, em se tratando de Covid, é que ela não vai obedecer fronteira. Se a gente pegar nas histórias do passado, muitas dessas outras pandemias não tiveram intensidade no país, outras tiveram, até porque os nossos meios de transporte, a nossa tecnologia de transporte não era tão sofisticada quanto agora. E nessa tecnologia de transportes, nós temos a rapidez dos transportes aéreos. Isso vai de um lugar para o outro, a gente migrando o tempo todo, mas dentre esses fatores tem um fator que é necessário prestar atenção. A migração, em todas as etapas da história humana, ela acontece de forma clandestina. Essas migrações por meio de transporte ilegal, não, ela é controlada, as alfândegas controlam os passageiros, aeroportos também, tudo uma coisa organizada, e mesmo assim ainda escapa. E aí a gente ouve em todos os lugares do mundo, principalmente nas fronteiras por terra, da migração clandestina. E essa migração clandestina, ela não pode ser combatida, mas dificilmente controlada. Por que dificilmente ela pode ser controlada? Porque ela pega os mais complicados. Se você prestar atenção, os Estados Unidos, a fronteira é muito bem cuidada pelos governos estadunidenses, mas mesmo assim a migração ilegal acontece em todo o tempo. Isso acontece em todos os lugares do planeta Terra. E essas pandemias, elas vão indo de um lugar para o outro, né? Essas pandemias, elas vão viajando de um lado para outro do planeta. Assim, o grande vilão, o que é necessário que tenhamos cuidado, é com a migração clandestina. Até porque quando acharmos que o Covid, que é o que está em ascensão no momento já está controlado pelo controle da imigração, pela entrada, pelo fechamento de barreiras, ela vai entrar agora por migração clandestina. Em algumas cidades aqui da região de Irecê, Bahia, Nordeste, já pinta alguns casos de Covid-19, onde o infectado não tem noção de onde foi infectado, de quem pegou, como é que isso aconteceu. Então, pandemia é complicado, pandemia ela requer esses cuidados, mas assim, sabendo que essa globalização, essa transição dessa pandemia de um lugar para outro do planeta, ela é incontrolável, por mais que os governos acirrem a busca, por mais ela é incontrolável. O único controle que precisa ser feito é o controle cidadão. Cada cidadão precisa se dar conta de que o problema é dele, né? De que o problema é dele, e começar a tomar as atitudes necessárias, né? É quando você toma a atitude necessária que você salva a si mesmo e ajuda a salvar os outros. Assim, esse trabalho de hoje é para dizer que
pandemias, como outras coisas, também são globalizadas. E ela pega duas etapas, repito. Quando nós controlarmos essa pandemia pelas fronteiras legais, nós ainda vamos conviver com elas vários dias pelas fronteiras ilegais. E o mundo todo, isso também a nível de Brasil, de região, o mundo todo está reclamando, burlando leis, porque a pandemia dá uma quebrada na economia. Isso é natural. Se você perceber em toda a história, as pandemias vão mexer forte na economia. E aí os comerciários, comerciantes ficam aflitos e esquecem de observar essa questão dessa globalização. Como assim? Voltando no início de globalização de pandemia, mais uma corrida lá na globalização no geral, a população brasileira, se você pegar a nossa história, já é difícil, já é uma proporção muito pequena de pessoas que vivem no Brasil e que não tenha uma mistura sanguínea de indígena, africano, brancos europeus, amarelos asiáticos e outras raças do mundo. Por que isso? Porque o mundo começa a globalizar primeiro a economia, depois começa a globalizar as raças, com as raças se globaliza a cultura, e essa cultura vai estar diversificando, vai estar incorporando, ela vai estar sofrendo adaptações, e nós não temos mais, talvez no mundo, uma pureza racial, né? E aí quanto mais o sistema de transporte se sofisticam, mais essa pureza racial vai diminuindo. E as doenças também vêm. É complicado se você entra na mídia, e aí você vai encontrar várias vertentes. Você vai encontrar os adeptos da economia, você vai encontrar as pessoas que dizem que isso não vale a pena, está preocupando, você vai encontrar os que dizem que idoso deve morrer porque já morre mesmo. Mas o que deve se lembrar é que quando toda essa sociedade pegar a vacina, pegar anticorpos, aí muita gente vai morrer, né? Porque vai encontrar sempre, toda vez que há uma pandemia, toda vez que precisa resolver, há um confronto. Se você pegar na história lá de Edward Jenner, o cidadão que descobriu a vacina. Por que vacina? Porque vacina significa substância da vaca, assim. Tanto é que diz a história que ele morreu sem ver a vacina que ele criou salvando vidas. Noticiários, não sei se verdadeiros, porque a internet passa muita notícia que quando você pesquisa não tem fundamento, mas já há uma notícia circulando de que o cientista que estava cuidando da produção da vacina nos Estados Unidos que já apareceu assassinado. Eu não sei que ligação que tem isso com a vacina, mas toda vez que há uma pandemia globalizando, toda vez que estão globalizando a pandemia, tem alguém ganhando e tem alguém perdendo, assim.
sempre alguém vai ganhar com a desgraça dos outros. Então, repito, assim, falar de globalização é um assunto de sala de aula, onde os alunos precisam entender o que é globalização e como ela se dá. Falar de globalização é falar desse mundo que está encolhendo, né? Muitas vezes é mais fácil ir agora nos Estados Unidos, na África, do que na roça. Por quê? Porque a velocidade da internet te leva em todos os lugares do mundo. Assim, eu estou aqui no Nordeste do Brasil, mas ao mesmo tempo eu estou em vários lugares do mundo a essa velocidade. E foi essa velocidade que fez com que a globalização do Covid chegasse a todos os lugares do mundo. Mas como assim? Quando nós estamos falando da aula de meio ambiente, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta meu endereço, eu vou dizer Canarana, Bahia, região Nordeste, Brasil, América do Sul, América, planeta Terra, Sistema Solar, Universo. Não é certo pensar que o lugar onde vivemos é um lugar isolado dos outros lugares do mundo. Às vezes, nessa força, você acha que você mora tão longe que a pandemia não chega onde você está. Mas e se você estiver na rota, se você estiver na rota da migração clandestina, é claro que essas doenças que vêm junto com a migração vai te acompanhar. E quando se fala de pandemias, a gente tem outras pandemias que não são descritas, porque até então ela não causou tanto impacto, mas a gente tem aí, oriundo da África, a anemia falciforme, que também foi globalizada e que ataca comunidades quilombolas e descendentes de todo o mundo. Você tem a própria gripe, sem ser a suína nem a aviária, que veio para a América nos tempos da colonização. Você tem a malária, que pode estar disseminada por vários lugares do mundo. Então, assim, na globalização da pandemia, o grande pecado é o modismo de pandemia. Eu fico preocupado, né? Porque a gente tem uma outra pandemia também globalizada, que é a dengue, a zika e a chikungunya, que veio de lá da região do Egito, veio lá da África, que também está por aqui. Veio há muitos anos, onde o mosquito transmissor veio nas viagens de navio, veja onde veio, achou terreno no país. Então, assim, quando nós globalizamos cultura, nós globalizamos também essas doenças. Nós globalizamos esse tipo de coisa, né? Quando passamos raça, de uma raça para outra, você pode estar passando uma coisa que na sua etnia geral não causa tanto dano, mas que entrando em contato com a outra há uma reação. Assim como globalizar é levar cultura e informação de um lugar para outro do mundo, globalizar a pandemia é estar levando essa pandemia. E por que ela vem? Porque na nossa atividade mercantilista, todo mundo compra hoje, todo mundo vende, a gente vai nos vários lugares buscar e levar a mercadoria. E se você observar na história, todas as pessoas que foram levar e buscar mercadorias e matéria-prima em todos os lugares do mundo, eles levaram cultura,
cultura religiosa, levaram cultura de danças, eles trouxeram cultura, eles levaram moda, eles trouxeram moda, eles levaram ferramenta, eles trouxeram ferramentas, eles levaram raças, eles trouxeram raças, levaram doenças e trouxeram doenças. Assim, é impossível você não ser pego pela pandemia, é impossível que você não seja pego pela pandemia no mundo, é impossível que a globalização da pandemia não atinja todos nós, por mais longe que estejamos morando. Aqui no sertão, aqui no sertão da Bahia tem uma brincadeira aqui entre os ditados que diz que o pior lugar do mundo é aquele que não passa ônibus da Entran, não tem um boteco vendendo salgadinho e mortadela, não tem uma vendedora do Avon, nem tem uma igreja evangélica e nem pega o sinal da operadora Vivo. Isso é uma brincadeira aqui da região. Então, assim, isso é para dizer que não existe lugar blindado no planeta Terra. Não existe lugar onde as pessoas não vão. Existem pessoas mais cuidadosas, mais civilizadas e que levam muito a sério essa questão das pandemias. Que, assim, eu vou dar um exemplo muito claro. Se você tirar uma pedra do caminho, como diz lá o cantor, tire pensando em você, pensando no seu pé, pensando que se você tirar você não vai tropeçar, que automaticamente você vai estar limpando esse caminho, aplanando esse caminho para muita gente. Com essas pandemias que assolam o mundo, a nossa saída é cuidar de nós para que cuidemos dos outros, né? Tá, professor, porque você fala tanto disso? É que quando nós estudamos geografia, a gente descobre que o planeta Terra é muito pequeno. O planeta Terra tem dimensões muito pequenas no potencial tecnológico que temos no momento. Por exemplo, todos os dias de manhã eu estou em uma cidade que eu nem sei a quilometragem, mas a gente faz parte de um programa que eu gostaria de citar aqui para explicar essa questão hoje da globalização, um programa na cidade de Garanhuns, no Pernambuco, chamado Forró e Poesia, todas as manhãs, e assim, onde a gente participa ativamente, como estamos participando juntos, gente vivendo e dando opiniões, observando, concordando, discordando do que eu estou dizendo. Uns estão gostando, outros achando cansativo, e realmente esse é um assunto que cansa, porque toda hora que você abre a mídia ele está lá. Assim, essa ascensão tecnológica, e assim, enquanto eu ouço e vejo o programa pela manhã, eu vejo que tem gente do Japão e de outros lugares do planeta Terra, pode ser que tenha gente de todos esses lugares vendo através da internet, uns se manifestam, outros não, gente de todos os lugares do planeta. Isso é para dizer que o planeta Terra encolheu. E se o planeta Terra encolheu pela velocidade da comunicação, ele encolheu também pela velocidade dos transportes, né? Ou seja, nas grandes navegações, o barco à vela foi uma tecnologia estupenda. Mas depois ele foi sendo superado. E hoje a gente já tem aí o avião, que pode voar a uma velocidade de até 900 km por hora e encurtar grandes distâncias e levar pessoas, coisas e informações de um para outro lugar do mundo. E com certeza eles são os vetores
eles são os vetores também dessa pandemia. Mas não é por aí. Na globalização das pandemias, nós temos um outro fator que é um complicador, que é a geração de pobreza no mundo. Por que pobreza? E uma das regras sanitárias para conter o Covid, já que estamos falando dele tanto, é o isolamento social. Mas aí imagine uma casa no Nordeste, com 4 cômodos, hoje não mais como no meu tempo, mas que ainda tem famílias com 8 filhos, 5 filhos, onde precisa dividir o colchão, a cama. Não tem como fazer esse isolamento social. O outro problema é que a pobreza foi globalizada também, né? E junto com a pobreza, o risco, as pandemias. Assim, essas pandemias primeiro elas vão para os grandes centros, mas ela vai causar o dano maior quando ela for globalizada a ponto de alcançar as camadas mais pobres da população. Primeiro, porque esse pessoal pobre, ele não é bem nutrido, não é bem nutrido. Hoje uma alimentação saudável custa muito caro por dia. Às vezes o pai de família, quando tem, recebe uma diária aí de 30 ou 50 reais por dia, mas ele tem 10 crianças para cuidar, mandar para a escola ou não mandar. E com essa falta de dinheiro, essa criançada acaba indo para o trabalho junto, entrando em contato. Professor, mas a ciência diz que a criança é mais imune ao Covid, sim. Só que ela leva para os velhos, ela leva para casa, ela leva para a comunidade. E é isso. Então, assim, globalizar pandemias é a mesma coisa de globalizar raças, globalizar tecnologias, de globalizar culturas, e elas vão estar aí. Mas pensamos bem na história, porque diante dessa pandemia aí, tem outras pandemias que também foram globalizadas no passado, que ainda não foram 100% extintas. Algumas parecem que sumiram, mas estão voltando, e outras pandemias. Elas estão em todos os lugares do mundo. Tá? Queria terminar dizendo meu bom dia para meu amigo Cícero do Nascimento, Fabiane Miranda, que entrou aqui e participou com a gente. Com certeza, quem descobrir a cura do Covid-19 vai ser um verdadeiro herói, por salvar o mundo desse mal. Mas assim, os organismos vivos, eles também fazem mutações e provocam as próprias defesas. Vai chegar uma hora que esse Covid-19 já vai parar de matar pessoas. O grande problema é que ele é mutável, ele vai mudar de novo, e quando ele mudar, ele vai tornar a ser globalizado nessas viagens pelo mundo afora. Então, é assim. Esse é mais uma conversa sobre globalização, enfatizando a pandemia Covid-19, que está aí assolando o mundo. Todos os países do mundo têm a presença dela, uns com quantidades quase significantes, outros com efeitos também quase que insignificantes, mas até onde a mídia alcança, ela está presente em todos os lugares do mundo. Muito bom dia, e até qualquer hora dessas, quando a gente vai estar voltando com mais um tema para estar sendo falado aqui na rede social.